Nós vamos aprender algumas lições com a vida de outro personagem bíblico. Eu gosto muito de ver personagens bíblicos e trabalhar algumas lições que aprendemos com eles, porque a gente consegue ver através do testemunho coisas grandiosas que Deus faz. Durante muitos anos, eu compartilhei meu testemunho por todos os cantos desse país e fora desse país também. Foi muito bom. E sempre que a gente fala das coisas que Deus faz na nossa vida, a gente cresce. E quando a gente lê a respeito das coisas que Deus faz na vida de alguns personagens bíblicos, ou de todos eles, a gente cresce também. Aliás, a Bíblia, ela tem essa finalidade de nos aproximar de Deus. E para nos aproximar de Deus, nós precisamos cada vez mais crescer espiritualmente. E para crescer espiritualmente, nós precisamos nos aprofundar no estudo da Palavra de Deus. O texto de nossa reflexão é o texto de Gênesis, capítulo 12, e nós vamos ler apenas 3 versículos. 1, 2 e 3. Então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Palavra de Deus que edifica a nossa vida e tendo sido lida publicamente, todo o povo de Deus diz? Amém. Amém. Com certeza você já ouviu falar de Abraão. Abraão é o personagem dos mais importantes, não apenas no cristianismo, como em outros credos também. Ele é chamado por nós, pelos cristãos, de pai da fé. E certamente é um dos personagens mais relevantes, não apenas lá no Antigo Testamento, mas também em toda a Bíblia. Seu nome aparece na Bíblia 347 vezes. Parece muito. Só no Novo Testamento, bem distante de onde ele estava, aparece 75 vezes, sendo inclusive citado pelo próprio Jesus. Só tem um personagem do Antigo Testamento que é mais citado do que Abraão, é Moisés. É o único. Abraão, no início da narrativa da sua vida na Bíblia, era chamado simplesmente de Abrão, né, que em hebraico é Abram, e que significa grande pai. Olha que coisa interessante. Esse nome é irônico, porque antes dele ter filhos, ele já era chamado de grande pai. Abrão significa grande pai. Agora, a partir de Gênesis capítulo 17, depois de um processo em sua vida, o seu nome é mudado por Deus e ele passa a se chamar Abraão, em hebraico Avraham, que significa pai de muitos. Ele deixou de ser grande pai para ser pai de muitos. Quer dizer, ele teve potencializada por Deus a sua condição de pai. E isso aconteceu porque ele recebeu uma promessa de Deus. Ele não tinha filhos, mas ele recebeu uma promessa de Deus de ter uma grande descendência. Ele teria muitos filhos. Ele seria o pai de muitas nações. Ele é um personagem muito importante, pois representa não apenas a origem do povo eleito, que é o povo de Israel, mas também o homem justo, profundamente fiel, cuja lealdade a Deus chegaria ao ponto de sacrificar, de oferecer em sacrifício o próprio filho em obediência à ordem de Deus. Eu duvido que alguém aqui tivesse coragem de fazer o que ele fez. Eu amo a Deus, mas eu não sei se eu teria essa coragem. Você teria coragem, Ué? Não sei se eu teria essa coragem, é difícil, né? Às vezes a gente não quer contrariar a nossa fé, mas a situação dele
era uma situação muito difícil. Ele não fez isso chorando nem nada, não. Ele fez isso com alegria no coração. Existem algumas coisas que nós podemos aprender na vida de Abraão, e eu gostaria muito que você prestasse atenção enquanto eu falo. Se eu não me engano, esse é o segundo ou terceiro sermão que eu faço a respeito da vida desse homem. Então, daí já dá para perceber que, a partir de uma história como a dele, nós podemos aprender muitas coisas, já que cada vez eu apresento 3 ou no máximo 4, como é o caso de hoje, coisas que podemos aprender. Tem muita coisa para aprender, e eu desejo que você saia daqui hoje um pouco mais edificado do que quando você entrou. Certamente você entrou já com a sua vida edificada, mas eu desejo que você saia daqui um pouquinho mais edificado do que você entrou. Por isso eu quero destacar 4 aspectos na trajetória de vida de Abraão, que podem nos ajudar a crescer na fé e, quem sabe, nos aproximarmos daquele que é considerado o pai na fé. Como já dissemos, ele foi um grande personagem bíblico, e o que lhe marca, e ele é conhecido por conta da sua fé e da sua obediência. Não tem nada que o caracterize mais na palavra de Deus do que a sua fé e a sua obediência. E ele foi justificado por Deus pela fé. Num tempo que a justificação se dava por obras, né? Tinha que oferecer o animal ali para que pudesse, de alguma forma, ser perdoado. Ele foi justificado pela fé, por isso que ele é chamado de pai da fé, né? E isso resultou da sua obediência e das provas de amor que ele deu durante a sua caminhada. Sua jornada, relatada no livro de Gênesis, começou quando o Senhor lhe chama, em Gênesis capítulo 12, versículo 1. E o chamado de Deus é bastante específico e direto. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Que desafio, hein? Ainda mais considerando que ele tinha, nesse momento, 75 anos de idade. Não era mais um menino, não. Já era um velhinho. 75 anos de idade. Ainda se chamava Abrão. Ele creu. E aí, então, começa essa sua justificação pela fé, porque o fato de crer lhe foi imputado como justiça, como diz Gênesis capítulo 15, versículo 6. Perceba aqui, meu irmão, o sentido da fé. É o primeiro motivo que faz com que esse homem seja conhecido como pai da fé. Ele recebe uma ordem com 75 anos. Ele é desafiado a abandonar tudo que tem para começar uma nova caminhada do zero. Ele é abandonado a deixar para trás as suas posses, deixar para trás os seus parentes, deixar para trás a sua terra, e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Deus só falou, é um lugar que eu vou te levar. É impressionante, irmãos. E aí, de novo, eu pergunto, como eu perguntei do filho, agora eu pergunto para você. Você teria coragem de abandonar tudo que você tem, com 75 anos de idade, para poder recomeçar do zero novamente? É um desafio, né, Marcão? É um desafio. Às vezes a gente fala no ímpeto, né, da nossa religiosidade, no fato de querer não perder a nossa identidade cristã. Não, eu iria, mas será que iria mesmo? É como a gente diz assim, alguém teria coragem de dar vida, como a gente diz, não, eu daria, não sei se daria não. Uma coisa é falar aqui, outra coisa é na hora do vamos ver mesmo. Então, com 75 anos, recomeçar. Sinceramente, eu digo que eu acho que eu mesmo não teria essa disposição. Ou talvez teria, mas hoje eu já tenho uma vida diferente, mas é muito difícil. Pela fé, então, Abraão, ele deixa a sua terra, deixa a sua parentela,
deixa tudo que tem e confia no Senhor e caminha com o Senhor. De Harã, Abrão partiu com toda a sua família em direção da terra de Canaã. E nem sabia onde era direito, mas ele foi. E não foi uma caminhada fácil, não. Às vezes a gente acha que Deus ele vai sempre amenizar a nossa caminhada no mundo, mas não é sempre assim não, irmãos. Às vezes Deus permite que nós passemos por situações difíceis, e o que Ele nos garante não é não permitir que nós passemos por ela, mas é estar conosco em cada situação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a Raia falou hoje de manhã, mesmo que a gente andar pelo momento mais difícil da nossa vida, o Senhor está conosco. Ele nunca nos abandona. Mas na nossa caminhada nós podemos enfrentar alguns problemas, né? A caminhada de Abrão não foi fácil, ele deve ter enfrentado fome, perigo de morte. Ele enfrentou momentos difíceis, momentos arriscados, principalmente por causa da sua relação com Sara diante de reis e príncipes. A gente conhece a história. Mas depois ele pôde se estabelecer na planície de Hebrom. Ele tinha 99 anos, quando ele escuta novamente a voz de Deus, numa revelação especial e sobrenatural. Gênesis 17, versículos 1 a 4. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou ele com Deus: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Nesse contexto, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos. E lhe promete que os seus descendentes seriam incontáveis por todo o mundo. E ele ainda faz uma comparação para poder entender esse incontável, como as estrelas. Alguém sabe quantas estrelas tem no universo? Eu acho que nenhum estudante do espaço sideral pode responder essa pergunta, né? Porque estrelas, elas surgem a todo dia. Quer dizer, na realidade, uma estrela que você está vendo agora aqui, ela já morreu há muito tempo, né? E a gente sabe disso, mas são muitas e muitas. Deus promete a ele que por meio dele seriam abençoadas todas as nações da terra, por meio de sua descendência, diz o Senhor, viria o Messias como Salvador da humanidade, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos versículos anteriores, nós vimos que Abrão teve pressa. Ele se apressou um pouquinho, ele botou o carro na frente dos bois. Ele não teve paciência de esperar a promessa de Deus lá de Gênesis capítulo 12, quando diz que ele seria pai de muitas nações. E o seu imediatismo falou mais alto. Como ele sabia que Sara, sua esposa, não poderia ter filhos, e também pelo fato de já estarem idosos, ele, à época, com 75 anos, incentivado pela sua esposa, coabitou com Agar, teve um relacionamento extraconjugal, ou, segundo ele, só para ter um filho, né? Com Agar, a sua serva, e aí então nasce um filho chamado Ismael. E aí então ele imaginou em primeiro momento que talvez esse fosse o filho da promessa, mas esse não era o filho prometido por ele, não era o filho da promessa. Acontece que Abrão não teve paciência, e é bom a gente começar já a entender isso, porque mais adiante eu vou fazer essa aplicação na nossa vida. Abrão não teve paciência, e na tentativa de apressar os planos de Deus, ele agiu de maneira instintiva.
Ele foi instintivo nessa ação. E ele não esperou por Deus, ele deu seu próprio jeito. Deu seu jeitinho. Os resultados disso nós conhecemos. E se você não conhece, você precisa ler a Bíblia para poder entender. Uma grande desavença entre a serva Agar e a sua esposa Sara, no capítulo 16, e uma história de briga entre ismaelitas e israelitas que dura até os dias de hoje. Essa guerra que você vê, esse conflito que você vê de Irã e Israel, tem bases históricas fundamentadas nisso aqui. Preço da desobediência nesse momento, da pressa dele em não esperar a vontade de Deus. Mas agora, voltando para o texto que nós estávamos, com 99 anos, quando Deus fala com ele novamente, é como se estivesse dizendo: olha, ali atrás você se adiantou, mas agora chegou a hora. Agora chegou o tempo. O tempo que ele havia planejado não era o tempo de Deus, o tempo de Deus era aquele. E a partir do verso 15 de Gênesis 17, nós vemos o desdobramento da conversa de Deus com Abrão, agora chamado Abraão. E disse Deus a Abraão, preste atenção: Sarai, tua mulher, não se chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, e o abençoarei, e será mãe de muitas nações. Reis dos povos sairão dela. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e riu-se. Disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. E disse Abrão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do seu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará o filho, e o chamará do nome de Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar, grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Ao acabar de falar com Abrão, subiu Deus de diante dele. Olha só que situação. O menino já é um rapazinho, e agora Deus fala para ele: olha, ali você se antecipou. Eu vou te dar o filho agora com Sara. Ele com quase 100 anos, ela com quase 90. Ela estéril. Mas Deus também não abandonou de tudo a Ismael. Disse: olha, você pode ficar tranquilo que a gente vai cuidar dele também. Ele também não vai ser jogado à própria sorte, não. Também vai ser uma grande nação. E hoje a gente sabe que eles são, de fato, uma grande nação. Foi exatamente isso que aconteceu. Um ano depois, Abraão já tinha completado 100 anos, e a sua esposa Sara agora com 90, quando nasce Isaque, o filho da promessa. E o antecedente dos judeus, de todo o povo judeu. De Isaque vem Jacó, de Jacó as 12 tribos de Israel, e assim começa a história do povo escolhido por Deus naquele contexto. Tudo começou pelo chamado do patriarca da nação Abraão. Então nós vamos conhecer agora 4 lições nessa história que eu sintetizei aqui, que se aplicam na nossa vida e que nós precisamos aprender e crer, a fim de que sejamos bem-sucedidos. Preste bem atenção. Em primeiro lugar, eu quero ver com você que nós aprendemos com a história de Abraão, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Preste atenção nisso.
O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não tem pressa. E muitas vezes deseja que nós estejamos esperando. Ele não quer que a gente se antecipe. Podemos ser proativos em tudo, menos em querer atropelar Deus. Ele deseja que nós estejamos em espera. O tempo de Deus é um tempo perfeito, irmãos. O tempo de Deus é o melhor. Por mais que esperar que algo de Deus possa ser angustiante, a espera, o chamado dele para nossas vidas sempre vai ser bom e agradável de se cumprir. Por mais angustiante, por mais cansativo para nós que seja esperar. Desde a promessa de Deus, ali no capítulo 12 de Gênesis, Sara e Abrão tiveram que esperar 25 anos. 25 anos, até que o filho da promessa viesse de fato ao mundo. Às vezes, no nosso coração, vem aquela tristeza de angústia por esperarmos um tempo ideal e acabamos tomando atitudes que desagradam a Deus. Foi o que aconteceu com Abrão e com Sara. A atitude deles foi ruim. Eles não quiseram esperar o tempo de Deus. Acharam que eles estavam mais corretos em poder antecipar o processo, colocando Agar no negócio. Se precipitaram. E Sara então entregou a sua escrava para ser mãe do filho dele. A consequência, como já falamos, foi terrível. Até hoje se vive essa situação difícil, mais de 4.000 anos. Até hoje se vive essa situação. E todas as vezes que nós nos precipitarmos, presta atenção, todas as vezes que nos precipitarmos, corremos o risco de trazer sobre nós consequências terríveis. Todas as vezes que nos precipitarmos. Então, o que nós devemos fazer enquanto aguardamos? Eu sugiro viver na orientação do salmista, lá no Salmo 40, esperar com paciência no Senhor. Quantas coisas nós pedimos para Deus e às vezes não temos paciência de aguardar o que Deus tem para nós e tomamos nossas próprias medidas e por conta disso depois reclamamos com Deus. Quando esperamos com paciência no Senhor, a nossa relação com Ele é aprofundada, irmãos. Se você está esperando com paciência no Senhor, a sua relação com Deus é aprofundada. Nós oramos mais, nossa esperança é acrescentada, nossa fé é trabalhada e criamos cada vez mais intimidade com Deus. Vale a pena? Vale a pena. A oração é que nos conforta e cessa a ansiedade durante a espera. Está pedindo alguma coisa para Deus? Parece que Deus está demorando. Você está ansioso. Paulo, falando aos filipenses, ensina uma lição valiosa ali em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e de súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Não tenha pressa, irmão. Está pedindo alguma coisa para Deus? Parece que Deus está tardando. Deus não está tardando, não. Espera no Senhor. Não tenha pressa, o tempo de Deus é maravilhoso. A resposta das suas orações chegará quando você menos esperar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, nós lemos assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse princípio se aplica em qualquer área da nossa vida. Deus não está demorando, não. Ele está sendo paciente conosco, porque Ele sabe que se
nós formos fazer da nossa própria maneira, nós vamos quebrar a nossa cara. E nós precisamos entender o que Salomão, por exemplo, diz ali em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se não aconteceu ainda é porque não é o tempo de Deus, amém? A gente precisa aprender isso. Eu vejo que muitas vezes algumas pessoas quebram a cara. Quer ver um exemplo? Um exemplo que é clássico. Às vezes um rapaz procurando uma moça procurando um rapaz. E começa a orar a Deus. Mas aí o primeiro traste que aparece, vai e abraça. Não pergunta para Deus, não segue o padrão de Deus para ver se é aquilo mesmo que Deus quer. No começo é só flores, né? Lua de mel já está dizendo tudo, é mel, né? Só que depois disso as flores se transformam em espinhos. E depois chega lá adiante, queira Deus que não aconteça com ninguém, mas às vezes chega lá adiante, aí vai reclamar com Deus. Ah, Senhor, vai fazer mais ou menos igual Adão, né? A mulher que o Senhor me deu, que Deus deu coisa nenhuma, você que escolheu do seu jeito. O marido que o Senhor me deu, Deus não deu não, você que escolheu do seu jeito. Você seguiu o padrão de Deus? Você olhou qual era o padrão de Deus? Não. Então, ore a Deus para que tudo dê certo. Porque as pessoas às vezes não têm paciência para esperar. Ainda mais nessa questão, casamento. E é engraçado que às vezes a menina, principalmente, com 25 anos, já acha que está ficando velha. Né? Hoje teve uma adolescente aí, eu não vou nem falar quem é, uma adolescentezinha. Ela estava com o pai, e eu brincando com ela, com o pai. Eu falei, olha, pai, só libera ela para namorar depois dos 30. Ela fez, não, 30 não. Né? Por quê? Porque tem medo de ficar para trás. Mas não fica não, o tempo de Deus é o tempo certo. Existe na Bíblia 2 palavras que se traduzem por tempo. É o Cronos e o Kairos. Eu sei que a maioria aqui sabe, mas aqueles que não sabem vão aprender agora. Cronos é a personificação do tempo calculado e subordinado ao relógio. Isso aqui é o Cronos. É o tempo subordinado ao relógio, do qual não conseguimos fugir facilmente. Né? É o tempo dos homens. Esse tempo não dá para fugir. Agora, são no meu relógio 20:20, e daqui a 1 minuto você não consegue voltar a 20:20, porque esse tempo já foi. Kairos, por sua vez, é outro tipo de tempo, é o tempo de Deus. É o tempo oportuno que faz um acontecimento ser especial. O tempo de Deus é diferente. Ele é memorável, ele não tem números, ele não se mede pelo relógio, ele não se mede por um calendário, mas ele tem uma significância ilimitadamente maior do que o tempo Cronos. O Kairos é o tempo de Deus, é esse tempo que nós precisamos esperar. O tempo de Deus é perfeito. Quando nós nos referimos a tempo de Deus, tempo dos homens, a gente sempre fala isso. Nós estamos nos referindo a uma expressão que faz a diferença entre a perspectiva divina e a perspectiva humana. Deus vê de uma forma, o homem vê de outra. Enquanto o tempo de Deus é eterno, é perfeito, o tempo do homem é limitado. O tempo do homem muitas vezes é influenciado por circunstâncias externas. O tempo de Deus não. Nada pode influenciar. É por isso que Deus ensina na sua palavra, em Provérbios, capítulo 16, versículos 1 a 3, o seguinte: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Tempo do homem, tempo de Deus. Projeto de homem, projeto de Deus. É diferente. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não se apresse, tenha paciência, aguarde o tempo de Deus. Isaías 40, versículo 31. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustas, andam e não se cansam.
Glória a Deus. O tempo de Deus é o melhor. Se Abraão tivesse aguardado o tempo de Deus, muitos problemas que acontecem hoje, que aconteceram naquele contexto, não estariam acontecendo. Se você aguardar o tempo de Deus, você vai se livrar de muita dor de cabeça no decorrer da sua vida. Em segundo lugar, nós queremos aprender com a história do patriarca Abraão, que Deus recompensa a obediência. Essa é uma segunda lição que nós vamos aprender. Agora eu vou dizer, eu não sei para você, mas para mim está muito quente. Mesmo com esse tempo mais fresco, eu preciso desse ar ligado, porque eu não aguento. Essas luzes na minha cara aí também ajudam para que isso aconteça. Como é contado em Gênesis capítulo 22, Abraão foi desafiado a entregar o seu filho Isaque. O filho da promessa, o filho que ele tanto esperou, o filho que ele pediu a Deus, o filho que Deus deu quando idoso, Deus então o pede como sacrifício. E ele estava disposto a fazer. Quando Deus pediu, ele não discutiu com Deus, não. Ele pegou seu filho, levou para o lugar do sacrifício, amarrou o seu filho sobre o altar do sacrifício e estava pronto para sacrificá-lo. Mas aí o anjo do Senhor apareceu no momento exato do sacrifício. Pelo menos um ventilador, alguém liga para mim aqui? Tem um ventilador? Não, esse não, tem um aqui dentro. Esse aí não serve não. Nesse momento, o anjo diz a Abrão que Abrão foi provado e aprovado. Demonstrou dessa forma amar a Deus de todo o coração. Abrão demonstrou isso. E foi um momento muito especial na história desse homem, que nos ensina algumas outras lições, além dessa, com relação a recompensas recorrentes da obediência. Diz o anjo a Abrão em Gênesis 22, versículo 12: não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abrão iria sacrificar Isaque de verdade, meu irmão. Isso não é história, não. Ele iria sacrificar o seu filho de verdade. Mesmo sabendo da promessa feita por Deus em Gênesis 21, 18, que diz assim: levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Mesmo sabendo dessa promessa, ele estava disposto a sacrificar o seu filho, porque Abraão confiava nas promessas de Deus, mesmo numa situação extrema como essa. Essa é uma situação extrema. Essa é uma situação extrema, e Abraão confiava. Eu creio que ele acreditou que mesmo que sacrificasse o seu filho, Deus o devolveria são e salvo, porque pela fé Abraão sabia que Deus iria cumprir a sua promessa. Glória a Deus. Precisamos ter esse mesmo sentimento de obediência. Precisamos ter esse sentimento de obediência. Se Deus mandar fazer algo, em nome de Jesus, faça. Por mais absurdo que possa parecer, não deixe de fazê-lo, porque Deus o recompensará. Demonstre a Deus o seu verdadeiro amor, conhecendo bem a sua palavra, e busque praticar conforme a vontade de Deus tudo aquilo que Ele te desafia. Às vezes é difícil viver, muito obrigado aí pelo empenho de vocês, viu? Às vezes é difícil viver em obediência a Deus. Existem coisas que são extremamente complexas de se fazer. Existem coisas que são extremamente difíceis. Mas quando você ama a Deus de verdade, você não mede esforços. Você vai e faz. Foi exatamente isso que Abraão fez. E a recompensa veio. Como vimos, a fé de Abraão refletiu em obras de confiança e obediência a Deus. É aí que ele demonstrou sua fé. Demonstrou sua fé por obras. Ele confiou
e ele obedeceu. Por isso nós precisamos demonstrar a nossa fé e confiança em Deus, também com ações, com atitudes, em obediência e submissão a Ele. Provérbios capítulo 22, versículo 4, nós lemos: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Você pode não ser rico financeiramente, como eu não sou, mas podemos ser ricos espiritualmente, cheios e transbordando da graça, do amor e do poder de Deus. Ele é poderoso. Abrão sabia que mesmo que o seu filho morresse ali, se Deus quisesse, Deus poderia ressuscitá-lo. E nós sabemos disso. Em Lucas capítulo 1, 37, está escrito que para Deus nada é impossível. Você acha que Deus pode não fazer alguma coisa? Sim ou não? Tem uma coisa que Deus não pode fazer: pecar. Isso Ele não faz. Não contraria a sua palavra também. Mas todas as coisas são possíveis para Deus. Ele já estava pronto para sacrificar o seu filho. Estava ali tudo ajustado. O que mais importava naquele momento era obedecer a Deus. E quando ele levanta o cutelo para poder imolar o seu filho, ele recebe aquela palavra animadora do anjo, em Gênesis 22, 12, que diz assim: não estenda a sua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus e que não me negastes o teu filho, teu único filho. Glória a Deus. Um dos momentos mais dramáticos da vida de Abrão. Eu acho que aquele momento foi muito difícil para ele, se transforma num momento de grande alegria, porque ele demonstrou a sua fé, ele demonstrou a sua confiança em Deus, e Deus o recompensou. A longo prazo, a promessa de Deus se cumpriu na íntegra. E Abrão então se tornou pai de muitas nações. É sempre assim na vida daqueles que confiam em Deus e obedecem. Hoje Abrão é conhecido como pai da nação de Israel, ascendente de Jesus, homem de Deus, pai na fé. Exemplo de obediência que todo homem deve seguir. Quando confiamos nele, conseguimos obedecê-lo e geramos frutos agradáveis. Confie no Senhor e você também será recompensado. Hebreus capítulo 11, versículo 6, nós lemos: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você busca a Deus de todo o seu coração, creia, há uma recompensa para você. Em terceiro lugar, com a história de Abraão, nós aprendemos também que Deus nunca se esquece de nós. Preste atenção, Deus nunca se esquece de nós. Apesar daquela situação desagradável vivida por Agar, a amante, a outra, diante do desentendimento que ela teve com Sara, e que culminou com ela foi mandada para longe, juntamente com seu filho, Deus não abandonou nem a ela e nem a Ismael, quando foram expulsos da terra de Abrão. No momento mais difícil dela, com seu filho pequeno nos braços, no meio do deserto, abençoada por Deus que nunca abandona os seus, mesmo não sendo filho da promessa, preste atenção nisso, o Senhor tomou posse de Ismael, dando-lhe de beber através da fonte do deserto, e criou-o até que ele se transformasse num grande flecheiro. Deus nunca nos abandona também, irmãos. Independente de nós, independente de nossos pecados, Deus está sempre conosco. Ele nunca vai nos abandonar. É o que Ele nos diz: estou convosco até a consumação dos séculos. Ao povo do deserto, na travessia em direção à terra prometida por Deus, Ele diz, nós lemos em Deuteronômio 31, 6, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês e nunca os deixará, nunca os abandonará.
A Josué, o sucessor de Moisés, ele diz, Josué 1:9, não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que andar. A Isaías, o profeta messiânico, em Isaías 41, versículo 2, nós lemos, por isso não temas, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E apesar do que somos, apesar de quem somos, apesar dos nossos limites, das nossas dificuldades, Jesus é a fonte da água viva que nunca se esgota, que está sempre conosco, que vem nos dar vida, que vem matar a nossa sede e que nos dá paz no meio da nossa caminhada nesse mundo tenebroso, nesse mundo difícil. É por isso que precisamos buscar dessa fonte. Tenha sede, queridos, de conhecer a palavra de Deus. Se entregue nos braços do Pai de uma vez por todas e permita-se ser criado por Ele, assim como Ismael. Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Esse é o nosso Deus, está sempre conosco, em qualquer momento. E por último, com a história de Abraão eu vou aprender ainda uma outra lição, Dias. Aprender que Deus sempre cumpre as suas promessas. Preste atenção. Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus deu a Abraão uma grande nação de descendentes, a terra prometida de Canaã e o filho prometido, Isaque. Tudo que Deus prometeu, Deus cumpriu. E eu quero dizer para você, tudo que Deus nos promete, Deus cumpre também. Hebreus capítulo 10, versículo 23, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Glória a Deus. 2 Samuel 22, 31, nós lemos assim, o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é o escudo para todos aqueles que nele se refugiam. E é isso que nos faz, cada dia mais, sermos obedientes, tementes a Deus, e capazes e desejosos de demonstrar amor verdadeiro por Ele. E eu quero dizer para você que você demonstra amor verdadeiro por Deus, quando você demonstra amor verdadeiro pelo próximo, por aqueles que estão no seu contexto. Isaque era o filho da promessa de Abraão, e Abraão o sacrificaria, pois tinha certeza que Deus ia cumprir a sua promessa. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar a Isaque, se este fosse o caso, mas que Deus cumpriria a sua promessa, apesar do sacrifício. Portanto, descansar e confiar nas promessas de Deus nos capacita a obedecê-lo, mesmo em situações mais adversas. Salmo 37, dos versículos 5 ao versículo 7, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará tudo. Ele fará sobressair a sua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Às vezes a gente está mais preocupado com a prosperidade dos ímpios do que com a nossa própria esperança. Espera no Senhor, tenha fé, tenha paciência, viva para a glória de Deus. A caminhada com Deus muitas vezes vai nos fazer passar por estradas difíceis, mas o Senhor nunca deixará de cuidar de nós quando estivermos atravessando qualquer deserto na nossa vida.
No livro de Salmo, no capítulo 56, no versículo 8, diz que Deus guarda cada uma de nossas lágrimas no seu odre, e cada uma delas estão anotadas no seu livro. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 5, diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Somos consolados por Cristo, em qualquer momento. Em Salmo 126, versículos 5 e 6, nós lemos: aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus seixos. Salmo 119, versículo 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. E para terminar, Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Faça da trajetória de Abrão a sua trajetória. Seja transformado a cada dia. Tenha fé e esperança. Entrega nas mãos de Deus, João, e confia, porque Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele fará coisas maiores do que aquelas que você pode imaginar. Curva sua cabeça agora e feche os seus olhos.